Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e hoje, sábado, como vocês sabem, a gente fala sempre sobre alguma coisa relacionada à macroeconomia. Nos últimos 2 ou 3 sábados a gente falou que os juros iriam cair, hoje em dia a gente já vê as expectativas no Boletim Focus. A gente falou que isso seria possível porque a inflação também iria cair e a gente também analisou o PIB, que a economia não estava reagindo. Tudo isso a gente viu na última ata do Copom. Agora, o que acontece é o seguinte, tiveram algumas dúvidas, alguns e-mails que eu recebi, de pessoas que falaram assim: Daniel, a Bolsa chegou a 100 mil pontos lá atrás em março, mais ou menos, e você falou que a Bolsa estava cara e que reduziu a exposição à Bolsa na carteira do YouTube. Por que agora que ela chegou de novo a 100 mil ela está barata? E aí a gente vai falar um pouco da economia dos Estados Unidos, logo depois da nossa vinheta. Enquanto isso, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, e a gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar, eu queria lembrar vocês que a gente no nosso site, na área de membros, endereço que está aparecendo aqui, https://areademembros.dicadehoje7.com, nós temos 7 carteiras calculadas, 5 delas são calculadas de acordo com indicadores de grandes investidores do passado, que escreveram livros, que foram famosos e que tiveram sucesso, e elas performaram muito bem desde o início da área de membros em julho de 2017. E por que eu estou falando isso? Porque essas carteiras foram recalculadas agora. Então, membros Gold têm acesso a todas as carteiras, membro Bronze, que se inscreve gratuitamente no link da descrição, tem acesso a 2 delas. Tá? Então, a gente vai começar aqui, vamos começar a falar agora dos Estados Unidos. É importante a gente ressaltar o seguinte, antes da gente começar a mostrar aqui as imagens, que o investidor estrangeiro ele ainda é fundamental na nossa bolsa, no volume negociado diário da nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Então, o que a gente tem? A gente tem que os investidores, principalmente os estrangeiros, fundos institucionais e etc., eles têm várias formas de investir, de alocar os seus recursos. Eles podem investir desde a renda fixa nos Estados Unidos, que seria o ativo de menor risco, até investimento em ações, talvez na Nigéria ou no Zimbábue, por exemplo, que seria o maior risco. Tá? Vamos dizer mais ou menos assim. Então, eles vão medindo qual é o risco que eles precisam correr para entregar aquele resultado que eles precisam. E aí, dentre esses resultados, eles veem os melhores países emergentes, e um desses países, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, tem sido o Brasil. Os recursos têm migrado bastante para cá, principalmente 2016 e 2017, 2018 já reduziu um pouco, 2019 a gente ainda não está vendo fluxo de investidores estrangeiros. A Bolsa subiu muito da metade de maio para cá e vocês vão entender por que isso aconteceu olhando a economia dos Estados Unidos. Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse rendimento do título dos Estados Unidos 10 anos para frente. Quer dizer, esse aqui é o título que vai vencer lá em 2029. Tá? Então, esse título aqui, ele chegou em outubro de 2018 a ter uma taxa de 3,2%. Qual era o cenário em outubro de 2018? O cenário nessa época era que o Federal Reserve iria aumentar as taxas de juros. O que acontece é, a economia dos Estados Unidos está muito aquecida, PIB crescendo mais de 3%, desemprego em 3,6%, menor índice que eu vi, pelo menos nos últimos 20 anos, na minha série, o menor índice que existe. Pode ser que lá para trás tenha tido algum índice menor, mas é um índice muito baixo. Inclusive, livros de macroeconomia falam que abaixo de 4% pode ser considerado um pleno emprego, então 3,6%. Qual era a expectativa de todos os economistas praticamente? Inflação iria voltar, iria crescer a inflação. E o que a gente viu foi ao contrário. A gente vai ver aqui o indicador de inflação. A inflação não cresceu. Tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê hoje um Federal Reserve falando que talvez a taxa de juros caia.
Então, a taxa de juro longo dos Estados Unidos foi de 3,22 para 1,99. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando e você investe no Tesouro Direto, você deve ter percebido a valorização que os títulos tiveram agora nos últimos 30, 40 dias. É exatamente porque os títulos longos brasileiros caíram muito. Eles saíram de 8,5% em 2025 para 7,3%, 7,4% o 2025 agora. Tá? Então, esse título, quando cai muito, acontece exatamente isso aqui. As ações se valorizam, todos os outros investimentos acabam se valorizando, porque existe uma migração da renda fixa para a Bolsa de Valores. Então vamos guardar esse número aqui, ó, máxima de 3,22, atual 1,99. Quer dizer, o mercado está esperando que daqui a 10 anos, mesmo com o risco de 10 anos, embora o risco nos Estados Unidos seja mínimo de um calote nesses 10 anos, está imaginando uma queda dos juros dos atuais 2,25 a 2,5 nessa faixa para 2%, vamos dizer assim. Rendimento do título de um ano. Esse rendimento do título ele era 2,6% aqui na mesma época, outubro de 2018, e ele agora é 1,92%. Quer dizer, tinha uma diferença bastante grande em relação ao de 10 anos, quer dizer, mostrava uma trajetória de alta e agora não. Agora a gente vê que está mais ou menos equiparado. A gente já vê que o mercado está precificando uma taxa constante de um juro neutro nos Estados Unidos estrutural em torno de 2%. Quer dizer, a taxa vale para 1 ano e vale para 10 anos. Só para tirar a dúvida aqui, eu peguei o de 3 anos. O de 3 anos ele teve uma queda mais acentuada ainda do que o de 1 ano. A gente vê que ele valia 2,92%, quer dizer, ele mostrava uma trajetória de alta e agora ele mostra uma trajetória de queda, inclusive maior do que o de daqui a 1 ano. Então a gente tem uma expectativa que daqui a 1 ano os juros nos Estados Unidos vão estar 1,92%, daqui a 3 anos 1,66% e aí sim voltando em 10 anos para em torno de 2% ao ano. Tá? Pelo menos essa é a trajetória atual de juros, uma trajetória de queda que vai obrigar os fundos saírem daquela renda fixa nos Estados Unidos, que estava muito melhor do que o resto do mundo desenvolvido, vários países na Europa com taxa negativa, e agora migrarem de novo para a renda variável, seja no próprio Estados Unidos, que na minha visão está sobreprecificado, ou aí iria para países emergentes. Tá? E aqui tem alguns dados que eu passei antes para vocês verem. O PIB dos Estados Unidos de 2016 para cá, ele vem crescendo paulatinamente. Então aqui a gente via um crescimento forte por causa dos juros zero dos Estados Unidos. Aí ele começou a cair por causa do aumento de juros. E agora, mesmo com o aumento de juros, a gente vê que existe um crescimento da economia. Crescimento da economia com taxa de desemprego baixa, que é essa foto daqui, olha só, de 2010 para cá essa taxa só diminui. O que acontece? Deveria ter uma inflação alta. A inflação começou a subir de 2016 a 2019, a 2018 mais ou menos, naquele ponto lá de outubro, e depois ela cedeu. Ela começou a cair, e agora a gente vê aqui que ela está flertando com alguma coisa entre 1,5% e 2%. Então não tem motivo para a Europa estar com juro negativo, juro real negativo, enquanto isso os Estados Unidos está com 2,5% de juro e inflação de 1,5%. Por que os Estados Unidos está com juro real igual do Chile, por exemplo? Ele não tem esse motivo de estar com esse juro real tão alto em relação ao resto do mundo desenvolvido. Então a tendência é que os Estados Unidos caiam aqui para ter um juro real zero. Por que a inflação não subiu nos Estados Unidos mesmo com todas essas amostras? E aí entra algo muito teórico e algo que não existe resposta ainda. Na verdade, a teoria principal macroeconômica está sendo testada
Eu acredito que tem a ver com as empresas de tecnologia, empresas que não demandam muito capital para ser investido e que reduziram custo também, quer dizer, que tenham uma estrutura que é desinflacionária. Eu acredito nisso, só que o efeito disso não vai se dar por longo prazo, né? A gente vê uma redução de margens, as empresas precisam ficar mais eficientes por causa da tecnologia, então a gente vê uma redução de margem, mas essa redução tem um limite. Quando chegar nesse limite, aí sim, esses fatores de desemprego baixo, de excesso de demanda e etc., vão acabar entrando na inflação. Mas isso é o que eu acho, não existe teoria ainda sobre essa questão. Tá? Então, o que aconteceu? O Brasil, ele estava caro na minha visão, naquele cenário de alta de juros dos Estados Unidos e economia aqui parada, e agora com um cenário modificado aqui de queda de juros nos Estados Unidos, inclusive um dos diretores do Federal Reserve já tinha votado nessa última reunião para cair os juros, só que a maioria votou por se manter estável. Na próxima reunião do Federal Reserve deve cair os juros nos Estados Unidos, então houve uma mudança de cenário e a gente tem que estar atento a toda essa macroeconomia. Então eu espero que eu tenha respondido a dúvida do nosso assinante, que parece estranho realmente como é que o Daniel mudou de ideia, mas na verdade não é o Daniel que mudou de ideia, é o mundo que mudou de ideia em relação aos Estados Unidos. Enfim, pessoal, não se esqueçam de entrar lá na área de membros, carteiras foram recalculadas esse final de semana. Abraços a todos e bons investimentos. Tchau, tchau.